A saúde voltou a estar na ordem do dia e não é caso para menos. Temos uma OPA sobre o Espírito Santo de Saúde, temos a sustentabilidade do próprio Serviço Nacional de Saúde e temos ainda a questão das PPPs nesta área. É este o assunto que vamos tratar esta semana. Venha daí! Há quem diga que o negócio privado da saúde em Portugal dá já muitos milhões de euros aos grandes grupos económicos e que este é o negócio do século XXI. O tema assume agora maior destaque com a febre a subir por parte de grupos internacionais e nacionais interessados na compra da Espírito Santo Saúde. A temperatura arrefeceu, no entanto, nos últimos dias, com a Fidelidade a ser a única a manter a oferta pública de aquisição, depois do grupo mexicano Ángeles não ter reagido a esta proposta e da já anunciada desistência do Grupo Melo. De acordo com vários estudos, a privatização da saúde tem-se revelado nos últimos anos uma grande oportunidade de expansão e crescimento para os operadores neste setor. De acordo com dados da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, em conjunto, o Grupo Melo, a Espírito Santo Saúde, Lusíadas e Trofa Saúde detêm atualmente um total de 115 unidades, sendo que globalmente o setor privado já assegura 40% dos cuidados de saúde em Portugal e conta com um volume de negócios na ordem dos 1.500 milhões de euros. Uma boa parte desta evolução positiva está relacionada com a crescente adesão dos portugueses aos seguros de saúde, hoje são já 2,3 milhões. Mas também às parcerias público-privadas, bem como aos pagamentos do Estado aos privados, ao abrigo dos regimes convencionado e livre, que, de acordo com o artigo do Diário de Notícias, representa todos os anos mais de 500 milhões de euros. Números que, ao que parece, estão a tornar cada vez mais saudável a privatização da saúde em Portugal e que podem ser também um sintoma de um Sistema Nacional de Saúde mais frágil. A saúde voltou a estar na ordem do dia. Não é apenas por causa da oferta pública de aquisição sobre a Espírito Santo de Saúde. Estamos a falar da sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde e também de toda a problemática em redor das parcerias público-privadas no setor da saúde. É este tema que vamos tratar hoje com os meus dois convidados, Álvaro Almeida, professor universitário e ex-presidente da Entidade Reguladora da Saúde, e Artur Osório, presidente da Associação de Hospitalização Privada. Meus amigos, muito obrigado por terem vindo à Cor do Dinheiro. Vamos começar pelo princípio. Esta OPA sobre a Espírito Santo, Álvaro, vai mudar a face do setor ou não? Depende de quem for o vencedor. Nós sabemos que há 4 potenciais candidatos, 2 deles já estão na área da prestação de cuidados de saúde e, portanto, se um deles for o comprador, certamente que alterará a estrutura da prestação privada. Os outros 2 não terão esse impacto e, portanto, nesse caso, se for um dos outros 2, mantém-se a estrutura, mantém-se o setor e mantém-se as tendências que os outros 2 está a falar da Ángeles? Da Ángeles e da Fossum. E da Fossum. Mas no caso da Fossum também vamos ter que ter vamos ter uma integração vertical, não é? Porque eles já são donos da Fidelidade. Já existia parcialmente no caso do Grupo Espírito Santo de Saúde, porque também tinha a tranquilidade e, portanto, não parece que altere radicalmente desse ponto de vista, apesar de poder ter alguma influência, mas não parece que vai alterar. Artur Osório, não faz sentido pôr a Espírito Santo de Saúde a funcionar só para a Fidelidade? Não, acho que não. A Espírito Santo de Saúde deve funcionar para o mercado que existe e não só para a Fidelidade. Quanto é que vale o setor privado na saúde neste momento? 3,5 bilhões? Isso é difícil dizer-lhe, mas é capaz de andar valores próximos próximos, não é? Já é um negócio apreciável e tentador. A parte privada global até é capaz de ser um pouco mais, na casa dos 5 mil milhões. Sim. O que há é um setor privado com duas partes totalmente distintas. Que é o protocolo com o Estado, com a ADSE,
e a parte privada em si, não é? E não só, e também há os grandes grupos empresariais e há aquela que era o setor privado tradicional do consultório, do pequeno consultório personalizado na figura do médico. E essas duas partes são dois setores radicalmente distintos da forma como operam, mas que juntos contribuem para um setor privado que é cerca de metade da prestação de cuidados de saúde em Portugal. Eu creio que a parte hospitalar é mais 1,5 mil milhões de euros, mais ou menos. Não é? Dr. Osório, como é que o Estado se deve posicionar em relação a este negócio? E quando digo Estado, digo o Serviço Nacional de Saúde. Bom, é preciso ver o que se entende por Serviço Nacional de Saúde. Eu tenho um entendimento que o Serviço Nacional de Saúde é um serviço que o Estado presta à população, constitucionalmente obrigado, a saúde ser tendencialmente gratuita e com cobertura universal. Agora, quem a presta devia ser quem fizer melhor e mais barato. Durante muito tempo não tem sido entendido assim. O Serviço Nacional de Saúde confunde-se com prestadores públicos de saúde, quase, principalmente a nível hospitalar, que é uma tendência que, de modo geral, é muito em Portugal, existe em Portugal, Espanha, mas que na Europa se tem diluído bastante. Deixa-me ir aqui ao Álvaro. Álvaro, eu estava aqui a olhar para um gráfico que ilustra o comportamento da despesa em saúde e o crescimento da economia, portanto, a criação de riqueza, e a linha da despesa é sistematicamente superior à criação de riqueza. Isto é sustentável? É um problema, mas repare que é um problema que existe em todo o mundo, em todos os países. Temos observado um crescimento das despesas de saúde superiores ao do rendimento. Isso em si é sustentável, desde que não ultrapasse determinados valores e desde que a sociedade esteja disponível para aceitar que uma maior parte dos seus recursos vai cada vez mais para a saúde. Ou seja, é um problema de escolhas. É um problema de escolhas. Quando se olha aqui para o gráfico da despesa pública em saúde por grupo etário, percebe-se que ela começa a disparar a partir dos 60 anos e atinge o pico para a metade da década de 80, portanto, quem tem dos 80 a 85 anos. Nós temos que aceitar, nós, público, temos que aceitar que para gastar aqui temos que deixar de gastar noutro sítio. Essa é que é a questão central. Que as despesas de saúde tenham aumentado mais do que o rendimento, isso é geral. Por exemplo, nos Estados Unidos já representam 17% do PIB, que é muito mais do que em Portugal e no resto da Europa. Mas são escolhas que o povo americano fez e que aceitou dedicar uma parcela muito grande dos seus recursos à saúde, porque considera que os benefícios que daí resultam são grandes. Obviamente que isso implica gastar menos noutra coisa qualquer. Artur Osório, ainda referindo ainda olhando para o gráfico da despesa com saúde, percebemos aqui que entre Portugal, a Grécia, a Espanha e a Irlanda só se inverte este crescimento quando a Troika chegou. Evidente. Aliás, a Grécia era dos países que maior despendia com a saúde, e Portugal. E nos últimos anos, Portugal foi dos países, antes de chegar à Troika, foi dos países que, em relação ao PIB, mais despendeu com a saúde, mais cresceu as despesas com a saúde. Como é que se compreende isso? Quanto a mim, é o seguinte, não se fizeram bem as contas. Há grande nível no setor público, não há concorrência, não há grande nível de desperdício. Há uma gestão muito artesanal em muitos aspectos, muito politizada noutros, e o patrão está sempre distante, não é conhecido. Eu tenho exemplos práticos, eu sou médico e geri setor público, social e setor privado. E geri um hospital no setor social, da Prelada do Porto, que era pago exatamente como um hospital público. Eu, com 30 médicos, fazia o serviço num hospital público, precisava de 150. Entretanto, esse hospital tinha um EBITDA de 25%. Álvaro, deixa-me pegar nesta questão que o Artur levantou, porque nos leva a outro setor. Eu estava a olhar para uns gráficos da ASSS e que mostra aqui o custo médio por doente padrão de vários hospitais. E, por exemplo, quando olhamos para dois grupos que exploram hospitais em parcerias público-privadas, que é o Grupo Espírito Santo e o Grupo Melo, percebemos que o Hospital de Loures, no caso do Espírito Santo, e o Hospital de Braga, no Grupo Melo, conseguem ter os custos mais baixos do conjunto do setor. A margem para ganhos de eficiência na prestação de cuidados de saúde, em geral, é relativamente grande, e no setor público em particular, porque o setor público acumula um conjunto de ineficiências de vários anos. Que era aquilo que o Dr. estava a dizer. Que o Dr. Artur Jorge estava a dizer,
e que potencia que um hospital construído de novo com uma gestão profissional dedicada à obtenção de ganhos de eficiência, consiga esses resultados, como foi nesses dois casos, Loures e em Braga. Deixe-me fazer-lhe esta pergunta. No caso de Braga, quando o Grupo Mel ganhou, o preço de licitação foi 25% abaixo daquilo que era o custo de um hospital público. Isto é verdade? Sim, foi o seu resultado, foi 25% abaixo do comparador público, ou seja, da estimativa de quanto se gastaria num hospital. Portanto, isto quer dizer que os hospitais públicos têm um baixo nível de eficiência? O Hospital de Braga foi um caso único. Sim. Por exemplo, no caso de Cascais, que foi a primeira PPP, o diferencial foi apenas, entre aspas, de 9%. Mesmo assim, Há aqui um ganho potencial. E digo-lhe mais, e mesmo assim o Estado impõe regras de gestão que não são bem as regras de gestão empresarial. Impõe regras muito fixas em relação a recursos humanos e que implica níveis de desperdício abundantes, mesmo assim, porque os ganhos podiam ser muito maiores. Álvaro, deixe-me voltar ainda à questão do custo de tratamento por doente padrão, porque quando nós olhamos para um grupo onde estão, por exemplo, o Hospital de São João e o Hospital de Santa Maria, vemos aqui o diferencial muitíssimo grande. O que quer dizer que dentro do Estado, do próprio setor público, há aqui hospitais muito mais bem geridos que outros. Mesmo dando aqui algum desconto em relação à fiabilidade total destes números. Sim, como dizia, o potencial para ganhos de eficiência é muito grande. E, nesse caso, o Hospital de São João é um bom exemplo de como aproveitar esses ganhos, enquanto há outros hospitais do setor público que não foram capazes de os obter e, portanto, a qualidade da gestão e a forma como os hospitais são geridos é decisiva no total da despesa. Voltando à OPA, se a Espírito Santo for comprado por qualquer um destes grupos, e vai ser comprado, o comprador é obrigado a respeitar aquilo que é o acordo que o Estado tem no âmbito das parcerias público-privadas, no caso do Hospital de Lourdes. Que é extremamente, os contratos PPP são contratos muito detalhados, que exigem ao operador coisas que não se exigem nos hospitais públicos. Por exemplo, há indicadores que estão nos contratos PPPs que são sequer conhecidos no caso dos outros hospitais públicos, mas deviam estar. Qualidade, mas com certeza que deveriam estar. Mas essa exigência em termos de indicadores de qualidade, indicadores de acesso, que garante que é um contrato muito detalhado, o que significa que o novo comprador não terá grande margem para não cumprir essas... Artur, nos últimos 3 anos nós avançámos na reforma da saúde em Portugal ou andamos a marcar passo? Eu acho que não avançamos seriamente. Podamos. Fizeram-se... Mas isso é sustentável? Não, creio que não é sustentável e tem tudo tendência a voltar ao mesmo. Eu conheço, há defeitos genéticos, defeitos intrínsecos dos sistemas coletivistas. Nós, na saúde pública, na parte hospitalar, temos um setor coletivista, centralizado. Álvaro, mesmo pergunta para si. Avançamos ou estamos só a marcar passo? Eu acho que avançamos. Não revolucionamos, mas reformamos. Muito obrigado por terem vindo à Acordo de Dinheiro. Já sabe, se tiver questões ou sugestões ou dúvidas até sobre a matéria que tratámos hoje, recorra ao nosso Facebook ou ao Twitter, deixe lá as matérias que nós trataremos em próximos programas. Se forem dúvidas, faremos questão de responder oportunamente. E chegou a altura de falarmos sobre as suas dúvidas. Como habitualmente, temos connosco o António Godinho, administrador da OneBiz. Olá, Camilo, como estás? Obrigado por teres vindo ao programa. Obrigado, mais uma vez. António, vamos para aquela eterna questão das obrigações, melhor, de quem comprou obrigações do antigo BES. Não subordinadas. Exatamente. E finalmente temos uma solução que é uma solução sobretudo vocacionada para o retalho, para os clientes de retalho. Aqueles clientes individuais que compraram obrigações ou seja, do BES? Aqueles que fundamentalmente são individuais e que compraram no sentido mais da poupança e não tanto em termos especulativos. É honrar uma responsabilidade do banco, aquilo foi vendido aos balcões do banco. O modelo, sim, e o modelo vai no sentido exatamente de tentar que essas pessoas não percam capital nem remuneração. Portanto, acho que é uma boa solução, a prazo, é uma boa solução. E relembro só que é muito simples, é um programa de recompra, ou seja, o banco vende os títulos no mercado e constitui 2 depósitos a prazo a favor do cliente. Um depósito a prazo de curto prazo, 3 anos, com uma taxa de 2,75%, taxa bruta, nominal bruta. Ou seja, tem que se descontar ainda a taxa de inflação e também o IRS. Não é? E os impostos. Assim, os impostos são sempre 28% internos. 28% de IRS, taxa liberatória. Exatamente. E outro depósito a prazo, constituído a 10 anos, com uma taxa de 4,25%, taxa nominal bruta, sem impostos,
Ambos podem ser resgatados ao final de um ano. Portanto, há um ano de imobilização que esses clientes têm que obrigatoriamente... As pessoas perdem alguma coisa? Perdem a taxa de juros? Perdem a taxa de juro e ficam com o capital naquele momento, porque não existe capitalização. No depósito a prazo a 10 anos existe a capitalização dos juros. No fundo é uma tentativa de quem subscreveu as obrigações inicialmente não perder nem capital, nem remuneração. Então é uma boa solução. É uma excelente solução, até porque não é obrigatória. Quem quiser manter... É decisão voluntária. Não é? É completamente voluntária. Quem quiser manter os títulos e arriscar que, de facto, esses títulos podem ser reembolsados no final do prazo, pode ficar com esses ónus. De qualquer forma, verdadeiramente é uma boa solução e aconselhamos os telespectadores a fazerem. Qual é o limite de valor? Não, o limite é exatamente 75% do valor está garantido, o novo banco dá essa garantia. Portanto, quer dizer que as pessoas não perdem tudo. Não perdem tudo. Que era o receio de muitos investidores. E esse diferencial entre os 75% e o diferencial dos 25% que falta entre a liquidação que resultará do mercado e aquele valor que teriam direito normalmente por prazo das obrigações, é exatamente esse segundo depósito a prazo a 10 anos. Por isso, no fundo, 75% está garantido, os restantes 25% espera-se que a 10 anos possa ser recuperado, até por uma taxa que é simpática de 4,25%. António, muito rapidamente, fizemos um seminário novo, no conjunto de seminários que estamos a fazer, que é o Esporte, por favor. Correu bem. E que foi um sucesso. E nós já temos programados ou pensados próximos seminários. Vamos ter programados vários seminários intercalados com o Empreender, por favor. E este é o Esporte, por favor, na mesma temática da temática, por favor. Logo que tenhamos o sítio e data, vamos comunicar e vamos comunicar também mercados. Só relembrar uma coisa, Camilo, estamos a fazer setorialmente, não por setores de atividade, mas por localizações geográficas. Muito bem. Este que se realizou foi dedicado a Angola, os outros serão dedicados a outros mercados. O Moçambique, o Macau, ou mesmo outros mercados. António, só para lembrar às pessoas, porque nós recebemos muitas mensagens esta semana, do regime extraordinário de regularização do crédito de habitação. Para as pessoas que têm ficaram com problemas financeiros graves. Vamos dizer, é muito extenso o regime, vamos dizer a quem está a ver que se tiver alguma dúvida que nos escreva e com isto até nos despedimos, ou então vá mesmo ao Twitter ou então ao Facebook, à Cor do Dinheiro, e deixe lá ficar a mensagem sobre esta questão que nós respondemos oportunamente. Muito António, bem, Camilo. conto contigo na próxima semana. Até à próxima semana. E o investidor privado desta semana é José de Silva Peneda, ex-ministro do Trabalho e da Segurança Social e atual presidente do Conselho Económico e Social. Silva Peneda, muito obrigado por ter vindo à Cor do Dinheiro. O gosto é meu. Então vamos começar pelo início. Onde é que põe a massa? A minha massa é muito reduzida e muito pequena. Todos dizem isso. Não, mas é verdade. São poupanças de uma vida de trabalho, fundamentalmente, e alguma também de família e herança, mas fundamentalmente as minhas poupanças são em algumas propriedades. Tenho uma casa própria, tenho uma segunda casa que herdei dos meus pais e tenho alguns terrenos que herdei da parte do pai da minha mulher. E liquidez? Depósitos a prazo? Tenho depósitos a prazo, também tenho algumas ações que resultam de um tempo em que trabalhei na SONAI. É um valor sentimental, mas havia uma prática no grupo que os quadros superiores muitos deles eram pagos em ações, era uma prática que o Gibel Azevedo usava e, portanto, a minha aplicação financeira em termos de investimento considerado de alto risco resume-se à SONAI. E ainda está aborrecido por não ter sido escolhido para o nosso comissário na Europa? Não, não está aborrecido. A vida é composta, toda a gente sabe que eu tenho uma relação pessoal com o atual Presidente da Comissão. Já é longa, não é? Vem dos anos 80. Dos anos 80. Éramos eu julgo que eram os dois ministros do Trabalho. Ele era Ministro das Finanças e do Trabalho. Sim. E como éramos decanos na altura, porque eu fui muitos anos Ministro do Trabalho, eu também, e portanto os outros ministros iam rodando e nós permanecíamos. Numa altura em que a União Europeia era composta por 12 Estados-membros. Portanto, o Conselho de Ministros era ao almoço. Era um quase um almoço de família. Exatamente. Resolvíamos as grandes questões e questões importantes na altura. E criámos uma relação de amizade que depois se reforçou no tempo em que eu fui deputado europeu. Porque o Luxemburgo é perto de Bruxelas, eu muitas vezes deslocava-se a Bruxelas, tínhamos amigos comuns.
almoçámos muitas vezes, jantámos muitas vezes e, portanto, tenho uma relação pessoal intensa. Isso, mas é verdade que ele pensou em si para lhe entregar a pasta? Eu não gostaria muito de comentar. A doutora Manuela Ferreira disse, quando ela contou uma história, eu disse que normalmente ela estava bem informada e eu queria ficar por aqui. Uma razão muito simples. Nestas coisas, eram 3 pessoas que estavam de acordo. O Jean-Claude Juncker, o próprio, não é? E o Primeiro-Ministro. Se uma das pessoas não está de acordo, é evidente que essa hipótese agora-se. E o Primeiro-Ministro tem toda a legitimidade para decidir como bem entender. E entendeu que devia indicar a pessoa que entendeu. Muito bem, gosto muito do Carlos Moedas, já falei com ele, acho que vai ser um excelente comissário e é uma página virada. A vida é composta por expectativas. Se me dissesse assim, gostaria de ser... Era uma coisa que lhe sentia que... Era a pergunta seguinte. Não, eu diria que sim. O que é que acha que poderia acrescentar a uma pasta como do emprego na Europa? Eu acho que há coisas que podiam ser importantes. Por exemplo, os países que têm taxas de emprego muito elevadas, eu acho que devia haver aqui um esforço de solidariedade europeia. Não era preciso mexer no orçamento, nem ia buscar mais dinheiro aos países mais ricos. Mas para os estabilizadores automáticos, para financiar os estabilizadores automáticos, por exemplo, acho que fazia algum sentido, com o atual orçamento comunitário, haver um cofinanciamento da parte do orçamento comunitário para os países que tivessem uma situação de desemprego mais elevada. Mas não elevada. acha que aí se cometia um erro que era, se a Europa começasse a canalizar fundos para aí, já ninguém fazia reformas estruturais? Como sabe, é um dos graves problemas da Europa. Não acredito que as coisas podem ser complementares. Aliás, isso podia ser feito com um determinado tipo de condicionantes. Ninguém está a pensar que isso... Ou seja, uma troika para as reformas estruturais. Não. Eu estou a falar do financiamento dos estabilizadores automáticos. Ninguém está a pensar que isso podia ser uma solução ad eterno. São sempre soluções temporais, até que... E, portanto, pelo contrário, eu vejo isto até como um incentivo para que as reformas fossem feitas. Agora, isso das reformas estruturais há que pensar, porque as pessoas pensam que há um automatismo entre reformas estruturais e crescimento económico. Não, mas o efeito não é imediato. Não, mas explique. Eu gostei de pôr aqui uma coisa que para o nosso país acho que é importante e pouca gente a falar isto. Nós temos hoje muito pouca capacidade de manobra, é limitadíssima em termos de instrumentos de política. E estão-se a passar, a nível geral, coisas tão importantes, que vão condicionar o nosso futuro nos seus mais próximos. Já não vou à zona euro e o que pode ser feito em termos de modificações da zona euro, mas, por exemplo, o acordo transatlântico. Com os Estados Unidos. Nós tínhamos um deputado que acompanhava aquilo. É verdade. Vital Moreira. E que fez um excelente trabalho. E estava... Não percebo porque é que saiu. Era o único português que tinha. Eu também não entendo. Numa coisa que vai ser fundamental para o nosso país. É verdade. Vi alguém em Portugal a discutir isto? Este é um dos fatores mais importantes que outras reformas estruturais. Esta pode ser um impacto muito grande. Outra medida, parte da energia. O que está acontecendo em termos geoestratégicos a nível mundial, os Estados Unidos vai ter energia mais barata 20% que a Europa. Por causa do gasto de xisto. Isto é algo que vai baralhar muito. Como é que nós vamos competir com os Estados Unidos? Eu acho que em Portugal falta pensamento estratégico. Falta pensar com estas condicionantes como é que nos vamos posicionar. Mas isso é um grave problema que nós temos há 40 anos em democracia. A minha função é chamar a atenção para isso, porque no Conselho Económico e Social eu sinto esta... muitas vezes estamos a discutir coisas lá na caprinha interna, que podem ser importantes no interno, esquecendo que é crucial desses aspectos. Por falar em crucial, está de acordo com aquela proposta do Governador do Banco de Portugal, que é reformar as pessoas mais velhas para dar espaço aos mais novos? Isso é uma velha discussão. Mas já eu não acredito que quando sai um mais velho entra um mais novo. Não há um mecanismo automático nesse tipo. E o mais velho não é necessariamente um trabalhador não produtivo? Não. Depende das circunstâncias, depende do setor, depende... A formação, a experiência... Eu lembro quando foi, sou em área de partes jornais, quando apareceu todo o automatismo, os homens lonotopistas, como é que se chamava? Aqueles que faziam os tipógrafos. Foi uma função que desapareceu. Os postos de trabalho extinguiram-se porque a função deixou de existir. Ali não havia a idade, era a função que desapareceu e, portanto, não havia nada a fazer. Enquanto que eu conheço muita gente que tem idade de reforma e estão ainda com uma genica. E conheço alguns 30 anos. Aliás, o Silva Penedo é um bom exemplo disso. É um networker, mas está próximo da legal de reforma. Mas é um excelente networker, está ligado à universidade e vai desenvolvendo a sua atividade, nomeadamente na região norte. Vou, com muito gosto. Agora, ultimamente, a minha última paixão é a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
em que trabalho com um reitor fantástico e um projeto que me está a galvanizar. Deixe-me pegar num outro aspecto. Como Presidente do Conselho Económico e Social, foi sempre e é muito crítico daquele ajustamento que nós estamos a fazer, porque tem um impacto grave no desemprego, mas não acha que com a emergência que nós tínhamos era muito difícil salvaguardar todos os aspectos da economia e da sociedade? O ser crítico não significa que está contra a necessidade desse tipo de ajustamento. Não é isso que está em causa. Sabe que esta economia é como os médicos ou como os condutores de ralis. Se carrega no acelerador e a curva não tira o pé do acelerador da curva, estampa-se, não é? E eu acho que a economia é um pouco isso. Eu acho que foi posto o acelerador e nunca mais tirou o pé do acelerador e foi-se por aí com alguma precipitação. A minha questão foi sempre em termos de doseamento, foi sempre em questão de tempo. Aliás, quando fizemos a primeira proposta no Conselho Económico e Social, quando falámos da baixa das taxas de juros e falámos do tempo, foi muito criticado e depois acabou por ser consagrado na execução do acordo. Eu quero dizer que tive várias conversas com responsáveis da FMI e tive ocasião de viva voz ter ali uns debates interessantes e as minhas observações era inevitável e eu compreendo quando há medidas urgentes necessárias, muitas vezes a urgência... Mas esse é que é o ponto. O importante fica para segurar. Eu compreendo quando diz que devíamos ter mais tempo e até a dose ser mais bem administrada. Equilibrada. Mas o problema é que depois íamos somando dívida sobre dívida. E continuamos a somar. Pois, mas o ponto é esse, é que nós não cortamos despesa. O meu problema, feito o balanço global, que eu digo é assim, este memorando teve um ajustamento positivo, e há coisas claramente positivas, mas julgo que o sacrifício e a dor foi mais proporcional aos resultados obtidos. É este o balanço que eu faço. Acho que podíamos ter os mesmos resultados sem uma dor tão flagrante, tão concentrada em determinados estratos populacionais. Mas compreendo que quando está com um orçamento de Estado, quando a maior parte da despesa tem a ver com despesas com pessoal e tem a ver com pensões, e dada a urgência que é ali que tem que se atacar. O bom inimigo do ótimo, e portanto compreendo, e portanto as minhas críticas não foram críticas, foram críticas muito mais de método. Acho que houve uma avaliação errada da parte, por exemplo, do impacto do mercado interno no emprego. Acho que houve uma coisa errada. E depois há aqui um problema de fundo, que é o seguinte. O grande problema da economia portuguesa tem a ver com a estrutura do setor produtivo. E nós temos um setor produtivo muito frágil, meu caro. Que isso leva décadas a mudar. Pois, está bem. O setor produtivo é muito frágil. Veja o caso da Irlanda, que teve um programa de ajustamento e neste momento está a crescer 4,5 vezes mais que em Portugal. Fizeram uma reforma. Mas porque tem um setor produtivo, em bens transacionáveis, que está a trabalhar. Nós temos empresas altamente descapitalizadas, por isso é que a minha esperança, aquele banco novo, não é o novo banco, é o banco novo, o Banco de Fomento, não sei se vai ajudar, tenho alguns receios. Eu tive muito na gênese dessa ideia, eu e o Carlos Costa, do Banco de Portugal. E a primeira pessoa que falou com o Ministro da Justiça na altura, Gaspar, fui eu que fui falar com ele, a propor-lhe amassar isto, ele entusiasmou-se, criou um grupo de trabalho, eu estive metido nesse grupo de trabalho. A ideia era que, inicial era que Mas deixa-me só dizer, por falar em entusiasmo, estamos quase a ficar sem tempo. Vamos ter que guardar... E o KPFW ser sócio. Vamos ter que guardar essa ideia, porque um dia vou convidá-lo para vir aqui para a Cor do Dinheiro debater esse assunto como um dos assuntos principais. Silva Penedo, muito obrigado por ter vindo à Cor do Dinheiro. Quanto a si, já sabe, se tiver dúvidas, questões ou mesmo sugestões para fazer, vá ao Twitter ou ao Facebook, da Cor do Dinheiro. Quanto a nós, voltamos a ver-nos aqui na próxima quinta-feira, sempre na RTP Informação.